Sabe, em relação a filhos, há quem diga que o amor de uma mãe é maior do que o amor de um pai. Na verdade, isso não tem fundamento. É claro que a mãe gera, né? A mãe gera no útero, carrega os 9 meses, cuida com muito mais compromisso quando a gente é criança, quando a gente é bebê, é verdade. Mas não pode dizer que uma mãe ame mais um filho do que um pai. Eu acredito que amaria da mesma forma. Você não pode pegar como parâmetro para dizer que uma mãe ama mais um filho do que um pai, um cara que não cumpre com o papel dele, um homem relaxado, um homem ímpio, né? Porque um bom pai ele se coloca, se tiver uma linha de tiro, qualquer coisa, ele se coloca na frente, ele protege, além de proteger seu próprio filho, sua própria filha, ele protege também a esposa, a família, entendeu? Ele dá sua vida, literalmente, né? E os maiores exemplos de que o amor de um pai são tão grandiosos, são tão maravilhosos, eu digo exemplo segundo Deus, segundo as Escrituras, né? Eu digo isso baseado até nos escritos, né, do apóstolo Paulo, dizendo que nós precisamos amar nossas esposas, nós homens precisamos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para purificá-la, para deixá-la santa, né? Então fala de um amor que é uma entrega plena e completa, enquanto que da mulher pede a submissão, que a mulher simplesmente ande junto com o esposo, que seja ajudadora. Então não é colocado sobre a mulher a função de dar a vida, de entregar a vida. E por que eu estou falando isso, queridos? Porque hoje me veio ao coração, né? Antes que houvesse homem e mulher, antes que houvesse o gênero masculino e feminino, né? Antes que houvesse esse conceito sobre a face da terra, Deus, que é visto como um pai, embora a gente não possa dizer que Deus é necessariamente masculino, só também não podemos imaginar Deus como um ser andrógeno, né? Nas Escrituras nós o temos visto falando e agindo como homem, né? Não que ele tenha necessariamente o sexo masculino, mas nós temos a identificação de Deus como um pai, como um homem, né? Então, por essa razão das pessoas falarem que o amor de uma mãe é maior do que o amor de um pai, eu, segundo as Escrituras, não vejo dessa forma. Sabe por que eu não vejo dessa forma? Porque a mulher, ela gera, a mulher, ela gesta uma semente que é colocada em seu útero, né? E a semente, ela sai da onde? A partir do sexo masculino. De onde eu e você, como seres humanos, de onde homens e mulheres foram gerados? A mulher foi gerada, segundo as Escrituras, a partir do homem, mas não veio da semente do homem. Foi uma iniciativa divina de fazer a mulher a partir da costela humana, mas não foi o homem o gerador da mulher, foi Deus, foi o Criador. Tanto que depois de feitos os dois, a palavra fala homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. Então a criação é de Deus. Então veja que no jardim do Éden, o Senhor fez o homem do pó da terra, né? Moldou o homem do pó da terra e soprou sobre suas narinas o fôlego da vida. Então nós, tanto homens quanto mulheres, fomos feitura de Deus, fomos criação de Deus. Temos em nossas almas, em nossos corações, o hálito, a força vital
que veio de Deus. E nós, se formos observar nas Escrituras, o Senhor sempre, sempre, sempre age como um Pai maravilhoso. Porque nas Escrituras você vai ver sempre Deus dizendo: cuidai dos órfãos e das viúvas. Qual é a tarefa? Quem geralmente tem a tarefa de cuidar de um órfão e de uma viúva? Senão os homens, senão o próprio Deus. Então Deus, na figura de Pai, Ele manda que os homens, nós, cuidemos dos órfãos e das viúvas, dando-lhes proteção. E por fim, queridos, por fim, a melhor coisa de todas, que o homem estava órfão quando decidiu abdicar da presença de Deus, quando decidiu deixar de andar na dependência de Deus. Então o homem, tanto o homem quanto a mulher, ficaram órfãos. Eles se afastaram da presença de Deus. E Deus fez o quê? Deus foi atrás tanto de Adão quanto de Eva, os trouxe de volta para si, os vestiu. O que fazia um se afastar do outro é a concepção da nudez que veio junto quando seu coração pecou. Entraram os malefícios do pecado. Então a primeira coisa é que houve um rompimento da relação. Um se escondia do outro também. E ambos se escondiam de Deus. E a primeira coisa que o Senhor fez, eles nem chegaram a pedir. Mas o Senhor, vendo a necessidade deles, o Senhor cobriu-os de vestes, feitas com peles. Ali já dá a ideia de alguém, de algum animal sendo sacrificado para cobrir a vergonha humana. E a gente sabe quem é que foi a oferta perfeita para que o homem pudesse ter acesso a Deus novamente. Ninguém senão o Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, queridos, o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor, na qualidade de um Pai perfeito, Ele nos adota. Em Cristo somos adotados. Veja como o amor deste Pai, do Pai de todos os pais, é tão grandioso, é tão maravilhoso, que Ele diz, se eu não me engano, no livro de Isaías: ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, todavia eu não esquecerei de ti. Ainda que uma mãe esqueça. Então existe sim, você sabe que existe. Existem também, como existem muitos pais que abandonam seus filhos, existem sim mães que abandonam seus filhos. Nós sabemos disso. Mas o Senhor é um Pai tão zeloso, tão maravilhoso, que Ele diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, todavia eu nunca me esquecerei dos meus filhos. Então saiba, querido, que você tem um Pai nos céus que é pleno em amor, é pleno em misericórdia, é pleno em bondade, e que Ele não está aí para te condenar, mas Ele deseja que, ao poderes contemplar as tuas falhas, os malefícios que estão dentro de tua alma, você possa buscá-lo em arrependimento, em humildade, e pedir a Ele que mude seu coração e que aceite a sua vida. Então nós temos sim um Pai maravilhoso. Deus é Deus para quem não o conhece, mas para quem deseja conhecê-lo, para quem deseja se relacionar com Ele, Ele já não será mais Deus, mas Ele será Pai. Por isso que Jesus sempre o apresentava como um Pai, e como um Pai perfeito. Então veja, queridos, o amor desse Pai é que nos adotou, é que nos protegeu. O amor desse Pai, quando fez até sua primeira criatura, que foi Adão, lembrou-se de Adão e disse: eu vou fazer para ele uma esposa. E o plano de Deus foi tão perfeito que nascemos como criaturas. E em Cristo, através do sacrifício deste Pai, na pessoa de seu Filho, Ele nos une e nos funde a Ele. Éramos apenas criaturas de Deus,
mas em Cristo, por causa do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, somos unidos a Ele, não mais na condição de criaturas, mas somos unidos a Ele na condição de filhos. Ele mesmo se deu por nós, cedeu seu sangue, cada gota de seu sangue, na cruz do Calvário, para que fôssemos unidos a Ele, não mais como criaturas, mas como filhos e filhas do Todo-Poderoso. Então sinta-se filho. Quando você orar ao Senhor, precisar de seu amor, precisar de uma palavra, precisar de uma intervenção, não busque a Deus como Deus, busque a Deus como Pai, crendo nesse amor que enviou seu único Filho para morrer em nosso lugar, para nos unir a Ele. Então, queridos, o plano de Deus ao criar o homem, a falha que houve no Jardim do Éden, não foi uma falha divina, foi uma falha humana. Mas ao mesmo tempo, antes da criação do mundo, já havia um plano eterno, para que através desta falha nós nos tornássemos de criaturas, nos tornássemos filhos, filhos e filhas do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Então, querido, o que ocorreu no Jardim do Éden jamais foi uma falha no plano de Deus, mas sim uma concretização de algo que Ele já tinha em seu coração, de que os homens observassem as atitudes deste Deus tão maravilhoso e através disto se entregassem a Ele numa atitude de amor, de rendição, por ver quem Deus realmente é. Satanás sugeriu, mentiu e depois se esconde quando o homem cai. Onde estava Satanás, querido? Quando o homem peca, quando o homem percebe suas falhas, onde foi a serpente? Onde foi Satanás? E onde estava Deus? Buscando o homem que estava se escondendo em suas falhas, se escondendo, já vivendo uma crise relacional dele com a mulher. Deus vai atrás do homem, Deus resgata, Deus se importa com os órfãos, Deus se importa com as viúvas. É um Pai perfeito, é um Pai perfeito. Saiba que você tem um Pai perfeito e Ele quer chamar você de meu filho e de minha filha. Ele quer que você se sinta filho e filha amados, cuidados, restaurados para a glória do seu nome. Em nome de Jesus.